Eu creio que nós devemos guardar os 10 mandamentos para nós sermos felizes, bem-sucedidos, porque não tem outra maneira, né? A função de Satanás no mundo é convencer os seres humanos a quebrar os 10 mandamentos, porque ele sabe que na medida em que nós quebramos os 10 mandamentos, nós recebemos disciplina, castigo da parte de Deus. Então, hoje eu entendo que os 10 mandamentos, eles foram dados em 2 tábuas de pedras. A primeira tábua, ela contém 5 mandamentos. Alguns acham que são 4, eu acho que são 5. E eu percebo que a primeira tábua dos 10 mandamentos, contendo os 5 primeiros mandamentos, todo o Antigo Testamento é um comentário da primeira tábua. Por isso que a primeira tábua quase não é mencionada no Novo, né? E o Novo Testamento é um comentário da segunda tábua. Então, lembrando aos irmãos que eu já falei aqui sobre o 6º mandamento, que é não matarás. Eu preguei uma mensagem sobre isso aqui. E hoje eu vou dar continuidade a partir do 7º mandamento. Vamos ver até onde eu poderei ir, né? Na reflexão sobre os 10 mandamentos. Mateus capítulo 5. E nós temos que comparar a nossa vida com a palavra de Deus, porque podemos estar quebrando os mandamentos e não sabemos por que a nossa vida não dá certo, né? Então, por exemplo, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Vou desligar esse ventilador aqui, porque está me... Mateus capítulo 5. Verso 27. 7º mandamento. Verso 27 diz assim: ouvistes que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu vos digo, porém, que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de desquite. A palavra no grego é apostasia. Alguns traduzem carta de divórcio, carta de desquite é apostasia. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de porneia, fornicação, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Então aí a palavra adultério termina aí no verso 32, né? Porque o mandamento 7º é não adulterarás. E eu acredito, irmãos, que quando Jesus ele está comentando o 7º mandamento do Decálogo, os judeus sabiam, conheciam, né? Êxodo capítulo 20, Deuteronômio capítulo 5, os 10 mandamentos estão lá de maneira bem sucinta. Lá diz só o seguinte: não adulterarás, só isso. E os judeus sabiam disso. Aí Jesus aqui, ele comenta, ele amplia, ele dá o sentido correto, né? Paulo diz que a lei é espiritual.
Eu, porém, sou carnal, vendido sob o pecado, Paulo diz. Então, vamos nós aqui, seres humanos do século 21, na nossa sociedade pós-moderna, alguns chamam de contemporânea, o que esse mandamento diz para nós aqui? 7 mandamentos: não adulterarás. Será que a nossa sociedade brasileira, ela tem cumprido esse mandamento? Ou será que grande parte dos problemas do Brasil e das famílias é porque não estão obedecendo nem atentando para o mandamento de Deus, ou levando na brincadeira, não adulterarás? E aí Jesus ainda ampliou mais o sentido desse mandamento. Ele disse assim: olha, o mandamento que é espiritual, ele diz mais do que vocês estão pensando. Aí ele fala aí, qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Ou seja, nós não vamos ser hipócritas nem demagogos, Acredito que nesse caso aqui, está parecendo que está falando só para os homens, Ele está falando, qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, parece que está falando só para os homens. Embora, à luz de outros textos, pode estar se referindo também à mulher, Será que uma mulher olha para outra mulher para cobiçar? Com certeza sim, Mas diria eu que diante da nossa realidade, praticamente todos os homens, com raras exceções, não quebram esse mandamento, Mas como disse um dia o reitor do seminário onde eu estudamos, ele disse: mas há uma diferença entre você só olhar para uma mulher e a cobiçar, ou você literalmente ter conjunção carnal com ela. Há uma diferença. Mas de qualquer maneira, todos dois são um pecado. Jesus está falando aqui. A questão é, sem hipocrisia, sem demagogia, reconhecendo a nossa situação de seres humanos condicionados pela cultura, e a nossa cultura é uma cultura extremamente sexualizada. Eu tenho um livro que há muitos anos eu comprei, Steve Gallagher, é um americano. Aliás, ele escreveu vários livros só sobre sexo. Um dos livros é Liberto das Cadeias do Pecado Sexual. Ele escreveu esse livro. E um outro livro pequenininho que ele escreveu foi Como foi que os Estados Unidos foram destruídos. Aí ele historia aquela questão da Playboy, da mansão Playboy, dos empresários que criaram a Playboy, e como Satanás ele foi colocando sexo ilícito na cultura americana, a ponto de que os americanos, quando voltavam do trabalho, era normal parar numa banca na esquina para pegar um filme pornô. Satanás foi corrompendo a cultura americana no sexo. Por isso nós estamos vendo aí os Estados Unidos quase sendo destruído como uma potência mundial, cedendo lugar a outras potências. E o Brasil não está diferente não. Então, irmãos, já que Jesus disse isso, não adulterarás, nós temos que, nós aqui, ver como é que nós podemos fazer para a gente guardar esse mandamento. Será que é fácil guardar esse mandamento? Ou será que é difícil? Ou será que é impossível? À luz do que Jesus falou aqui, ele já deu algumas dicas, que ele disse: olha, portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o, porque te é melhor entrar na vida com um olho só, do que tendo 2 olhos, ser lançado no fogo do inferno. E aqui é inferno mesmo, é o Guiena, é o lago de fogo. E aí ele dá na sequência e diz: e se a tua mão direita, não sei porque ele colocou a direita, te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor do que um dos teus membros se perca, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Então não é por acaso que Jesus colocou aqui o olho e a mão, porque primeiro a pessoa cobiça com o olho, nós cobiçamos com o olho, e depois
a pessoa toca com a mão. Qualquer pessoa experiente sabe quando é que a pessoa está cobiçando a outra, né? Principalmente homem por mulher. Primeiro o olhar, né? Começa a olhar concupiscente, e aí suscita o desejo, e a pessoa tem a compulsão de tocar na outra pessoa. Eu até digo o seguinte: mulheres, não deixe o homem tocar em você. Nós não estamos numa cultura inocente, estamos numa cultura altamente carregada de sexualidade, que Satanás corrompeu, e nós estamos todos sujeitos a isso. Então temos que ter sabedoria, né? Ainda tem um outro texto que Jesus tem até aquele corinho que diz assim: cuidado mão e boca, cuidado olho, boca, mão e pé. Quem conhece esse corinho aqui? Cuidado mão e boca, olho e pé. Porque a pessoa olha com os olhos, com os pés chega perto, e com a mão pega na pessoa. Essa é assim, o processo da aproximação para a pessoa adulterar, né? Então, ainda que a nossa cultura esteja saturada de sexo, no qual nós estamos praticamente todos envolvidos, todavia o mandamento permanece aí, né? Para não ser violado sob pena de trazer maldição para a nossa vida. E aí nós temos que, sem ser hipócrita nem demagogo, ver como é que nós vamos nos... Uma das coisas que eu percebo nas palavras de Jesus é o seguinte, ó: não será fácil. Uma irmã chegou para outra e falou assim: fulana, eu estou com vontade de adulterar. E a irmã era casada, né? Eu digo: olha, irmã, ela não foi comigo que ela falou, mas se fosse comigo, eu disse assim: minha irmã, vontade de adulterar todo mundo tem. Agora tem que se esforçar para resistir à vontade. Vencer o pecado não é assim, não sinto nenhuma vontade de pecar, não. Vontade de pecar todo mundo sente. Agora, não será fácil, porque nós temos que nos esforçar, né? Para resistir. Tem que se esforçar, não vai acontecer naturalmente, né? Então, ter vontade de pecar é normal, talvez não tão normal, né? Mas um dos frutos do Espírito é domínio próprio. O domínio próprio do Espírito Santo é dado para nós resistirmos ao pecado, ao desejo, um desejo, né? Um desejo incontrolável, mas nós temos que resistir. Lembra lá das palavras de Deus para Caim, lá no início, de capítulo 4 de Gênesis? Porque está descaído o teu semblante? Porventura, se procederes bem, não serás aceito? E se não procederes bem, eis que o pecado jaz à porta. Sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Olha, esse dominar o pecado, o Espírito Santo nos é dado para nos fortalecer na vontade, para não ceder o desejo de pecar. Então, se você está sentindo desejo de pecar, sabe que de certa maneira é normal, mas não significa que temos que ceder a esse desejo, né? Por isso que Jesus disse, olha, tira o olho e joga fora, corta a mão e joga fora, porque senão você pode parar no inferno por causa disso, é o que ele está dizendo aí. É outra coisa que me chama a atenção nesse 7º mandamento que Jesus está instruindo, é quando ele fala da questão do divórcio. Que ele diz: o mandamento é, não adulterarás. Aí ele vai dizer lá: por causa do adultério haverá muitos divórcios. Aliás, é quase que unanimidade na igreja que o único pecado que autoriza o divórcio é o adultério. Alguns acham que não. Alguns acham que nem o adultério autoriza o divórcio. Há uma discrepância, discordância, não é unânime, né? Pelo menos nesse caso está claro aí. Nesse texto aí. Jesus diz: olha, por causa do adultério haverá muitos divórcios. Então, quando um casamento é ferido de morte, o adultério pode ferir de morte um casamento. Então, se você quiser destruir o seu casamento, a sua família e trazer maldição, se entregue ao adultério. Hoje mesmo, né? Os irmãos que estão aí antenados com as notícias do país no YouTube,
Estou vendo o caso daquela mulher, né, que supostamente envolvesse com o mendigo, né? E aí toda a sociedade brasileira está olhando e julgando. Já viu o depoimento da mulher, viu o depoimento do mendigo, viu o depoimento do marido da mulher. Toda a sociedade brasileira está julgando. E cada um está fazendo o seu juízo sobre aquilo que aconteceu, né? Então, irmãos, eu lembro que quando Jesus pegou a mulher adúltera, que em pleno ato adulterando, em flagrante adultério, diz lá, Jesus disse assim: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. Aí Jesus disse: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Por quê? Só a exposição pública do nosso pecado já é um castigo. Deus sabe disso. Se Deus quiser, ninguém vai saber do nosso pecado, porque quando o nosso pecado se torna público, nos humilha, né? É muito triste, é muito doloroso quando o nosso pecado se torna público. Eu acho que Deus, ele é tão ético que Ele não permite que o nosso pecado se torne público, a não ser que Ele dê várias oportunidades de arrependimento e a pessoa não se arrependa. Então aí Ele deixa que o pecado se torne público, porque ao ser publicado, conhecimento geral, é o castigo, é humilhante, né? Então, irmãos, que eu estou chamando a atenção aqui para o mandamento do decálogo, né? Não adulterarás, né? E aí nós temos que pensar, né? Se nós vamos ceder a esse desejo, se nós vamos lutar contra ele, ou se vai chegar ao ponto que a gente não vai aguentar resistir, né? Tem dois homens na Bíblia. Tem um versículo na Bíblia que toda vez que eu leio, me chama a atenção, que é Provérbios 16:32, onde o proverbista, para dizer Salomão, diz assim: melhor é o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Aí eu penso logo, está se referindo a Davi e a José. Se você for olhar lá na história de Davi, Davi tomou uma cidade, Rabá dos Amonitas. Davi entrou na cidade, tirou da cabeça do rei a coroa, que pesava 35 quilos. Aí eu fico pensando, devia ser um gigante o rei de Rabá. Mas só que Davi caiu no 7º mandamento ao se envolver com Batseba, né? E o homem que dominou o seu espírito foi José. A mulher de Potifar deu em cima de José repetidamente, dioturnamente, e só que o José não cedeu, né? De alguma maneira, aquele jovem filho de Jacó, ele era um homem que habitava o espírito, e ele resistiu, chegou até a correr e deixar a capa dele nas mãos de José, ou na mão da Potifera, né? Aí vem, quem foi que foi vitorioso, Davi ou José? José, que é um dos homens mais exaltados do Antigo Testamento, é José. Tanto é que ele herdou a primogenitura da família dele, porque o primogênito de Israel era Rúben, Simeão, Levi e Judá. José era o penúltimo, mas a primogenitura ficou com José, a família de José, porque ele resistiu àquela tentação a que ele foi submetido, né? Enquanto que Davi, apesar de ser um grande homem, depois que ele caiu na 7º mandamento, foi só um destroço na família dele. Toda a destruição que aconteceu na família de Davi depois disso foi em decorrência dele ter caído naquele pecado com Batseba. E olha que Davi tinha pelo menos 7 mulheres. Eu acredito que as mulheres de Davi eram todas bonitas, mas mesmo assim ele não resistiu à tentação. Quando ele viu Batseba muito bonita, jovem, e aí foi a desgraça da vida de Davi. Apesar de que Davi foi salvo, né? Que Davi foi salvo, um homem tremendo, segundo o coração de Deus. Mesmo assim, um exemplo para todos nós hoje, né? Nos esforçar para não quebrar esse 7º mandamento. Agora,
para não ficar só nesse mandamento, eu vou dizer na sequência aqui, porque eu não vou seguir a sequência de Mateus, porque Jesus aí ele comenta outros mandamentos, né? Mas depois do 7º mandamento, vem o 8º. O 8º mandamento do decálogo é: não furtarás. Só diz isso lá em Êxodo capítulo 20, verso 20, e Êxodo 20, Deuteronômio 5, né? Não furtarás. O mandamento de Deus é sucinto, né? Não furtarás. Poderia ser não roubarás também, né? Essa diferença entre furtar e roubar é um termo técnico do direito penal, né? Subtrair para si ou para outro, coisa alheia, é assim, Benês? A Benês, que é advogado, pode saber isso, né? Com uso de violência ou grave ameaça. É roubar, né? Se agora, quando subtrair só, sem usar violência, tem grave ameaça, furto. Isso tecnicamente a nossa lei considera, mas na palavra de Deus é só não furtarás. Aí eu pergunto, irmãos, nós aqui, será que nós estamos guardando esse mandamento, não furtarás? Porque se nós estivermos quebrando esse mandamento, vai cair o castigo de Deus, né? A disciplina de Deus, a maldição, porque nós estaremos quebrando o 8º mandamento do decálogo: não furtarás. E o diabo, ele é muito astuto, ele nos convence para nós furtarmos e quebrarmos esses mandamentos de maneira que ele nem sabe. Eu não quero ser chato, nem quero ser repetitivo, mas eu tenho ouvido falar tipo assim: pessoas que têm gato, né? Gato que faz uma gambiarra na energia elétrica, tá dentro desse mandamento, não furtarás? Provavelmente sim. E é um pecado assim que a gente nem percebe que é, né? E às vezes o diabo está roubando a nossa prosperidade porque a gente não está atentando para isso, né? Se nós não decidirmos ter uma vida extremamente honesta, nós teremos muita oportunidade de roubar. Por exemplo, a gente vai ao comércio e aí dá uma nota de R$2. Aí o comerciante pensa que a gente deu foi de 100, aí dá um bocado de troco para nós. Se nós ficarmos com esse dinheiro, roubar, está quebrando o mandamento? Provavelmente sim, né? Então, se nós não decidirmos no nosso coração ser absolutamente honesto, mano, principalmente no Brasil, o famoso jeitinho brasileiro não passa de desonestidade. Levar vantagem em tudo, a lei de Gerson, é a desonestidade que o diabo conseguiu inculcar na cultura brasileira. Se nós que somos cristãos não decidirmos de antemão que nós seremos extremamente honestos, estará cheio de oportunidade diariamente para a gente quebrar esse mandamento: não furtarás. Eu vejo na questão política, a gente liga a televisão, aí só se fala do Brasil assim: a corrupção, olha a corrupção na política. Alguns dizem assim: o principal problema do Brasil é a corrupção. Mas aí eu pergunto, irmão, o que é a corrupção? O diabo é astuto, ele muda o sentido das palavras. O que ele chama de corrupção é a quebra desse mandamento aí. Quando ele diz assim: o político está corrupto, né? Ele está dizendo que ele é ladrão. O que ele chama de corrupção na política é roubar, né? É roubar dinheiro público. Os nossos políticos são todos corruptos, então são todos ladrões? É assim que o diabo vai trazendo maldição para a nação, né? Levando os nossos líderes. Eu estou citando aqui os políticos porque eles são líderes da nação, né? Aliás, não é político não, eles são autoridades. Os membros do Congresso Nacional, os membros do Poder Executivo, os membros do Poder Judiciário, eles são autoridades. E quando eles fazem algo errado, eles são representantes da nação, atrai maldição para toda a nação. Então, se os nossos líderes, as nossas autoridades constituídas forem ladrões, a maldição virá sobre toda a nação, que provavelmente é o que tem acontecido. Então, mas os congressistas que estão lá, as autoridades que estão lá, um dia eles foram crianças sentadas aí nos bancos da escola, da igreja, nas famílias. Se as crianças não forem ensinadas desde a mais tenra infância que elas não devem roubar, não devem furtar,
elas já crescerão dentro do coração delas, potencialmente dispostas a roubar, a furtar e quebrar esse mandamento aí. Então, mas é só... Não é só não, o negócio que ele está trazendo maldição para a nossa vida. Tá? Não furtarás. Não queira nada que não seja seu. Ou então até abusar das pessoas, né? Eu não sou um bom negociador, porque quando eu chego para uma pessoa, eu digo assim: quanto custa esse tal coisa aí? A pessoa é assim: a pessoa está necessitada, me dá 10 reais. Eu observo que vale 20, eu digo: está aqui os 20. Não quero me prevalecer, né, da pessoa por estar numa situação difícil. Então, irmãos, tudo tem a ver com você obedecer ao mandamento de Deus. Deus não deu os mandamentos dele por dar, né? As nações estão aí debaixo de maldição, e são todas as nações, até a nação de Israel. De vez em quando há uma acusação que o presidente de Israel foi acusado disso, o outro primeiro-ministro foi acusado daquilo, não sei o que deu, né? Mas são seres humanos pecadores. E até a igreja, que não deveria ser constituída de pecadores, porque a igreja não é pecadora. Não é certo um crente dizer assim: eu sou um pecador, porque o crente não é um pecador. Quando ele não era crente, ele era. Agora, depois que ele se converteu, ele não é mais. Pode até pecar, mas o pecado da vida do crente é uma exceção e não a regra. E aí a gente tem que fazer tudo para não quebrar esse mandamento oitavo, porque se nós quebrarmos o oitavo mandamento, atrairemos castigo de Deus sobre a nossa vida, né? Maldição sobre a nossa família. Isso é questão de fé. Por isso que a Bíblia diz: tudo que não provém da fé é pecado. Mas para não ficar só nesse, vamos para o 9º mandamento. O 9º mandamento, irmãos, lá em Êxodo e em Deuteronômio diz assim: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O Novo Testamento diz só assim: não dirás falso testemunho. E eu resumo esse mandamento assim: não mentirás. O sentido do 9º mandamento é: não mentirás. Porque dar falso testemunho é mentir em juízo. Por isso que nos julgamentos públicos que nós temos visto aí no Brasil, eu lembro agora até a CPI da Covid, que foi pública e deu aula de direito ali para nós, né? Ele diz assim: olha, como testemunha você é obrigado a falar a verdade. Se você mentir no depoimento de testemunha, você será preso, porque terá cometido o crime de perjúrio. Então, o 9º mandamento de Deus, aí não tem nada a ver com a Constituição brasileira, o direito penal brasileiro, não. Lei de Deus: não mentirás. Vai poder ser em juízo, né? Mas pode ser até fora de juízo mesmo. Aí eu digo: olha, irmãos, o pecado da mentira é muito perigoso, porque eu percebo que a Bíblia diz que a mentira é um espírito. Lembra que lá, meu livro de Reis, capítulo 21, onde diz assim: Deus pergunta: quem irá e fará Acabe subir e cair em Ramote de Gileade? Aí o Espírito disse: eu sairei, eu irei. Ele disse: como? Ele disse assim: eu sairei e serei o espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Aí Deus diz: pode ir que você vai ser bem sucedido. E aí, aquele espírito que saiu da presença de Deus, com ordem de Deus, ele falou na boca dos profetas de Acabe, um espírito de mentira. Então, a mentira é um espírito. E eu percebo que esse espírito, ele acomete a criança desde mais tenra idade. Em princípio, toda criança mente, porque ela já nasceu contaminada com o espírito de mentira, ela já nasceu sabendo mentir. Os pais que têm que ter sabedoria para observar se os seus filhos estão cultivando mentira, para que sejam corrigidos, porque se não forem corrigidos, à medida que eles foram crescendo, eles vão se tornando mais astutos e esconderão as suas mentiras com maior habilidade e se tornarão pessoas altamente mentirosas. E até as nossas autoridades, né? Um dia eu perguntei a um amigo meu que já foi deputado, eu falei: fulano, é verdade que todo político mente? Ele disse: é verdade. Depois eu percebi que o idiota fui eu, porque eu deveria saber, estudando a Bíblia, que a Bíblia diz: todo homem é mentiroso. Antes seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. E está aqui homem, inclui as mulheres.
Só Deus é verdadeiro, né? A Bíblia diz, Paulo diz assim: o Deus que não pode mentir. Se tem uma coisa que Deus não pode fazer é mentir. Deus não pode mentir. Mas Jesus diz que Satanás é mentiroso e pai da mentira. João 8,44. E ultimamente eu tenho pensado assim: olha, se Satanás é o pai da mentira, então ele é o pai dos mentirosos. Uma pessoa que tem a tendência e o hábito de mentir, ela está revelando no Espírito que ela é filha espiritual de Satanás, que ele é o pai da mentira. E a mentira é muito perigosa porque ela pode se tornar um hábito. Então, irmãos, o mandamento nono é: não mentirás. Não em juízo e nem fora de juízo. E o 10º mandamento é: quem sabe o 10º mandamento? Diga aí. Não cobiçarás. O 10º mandamento é: não cobiçarás. Aí ele diz assim, lá, Velho Testamento assim: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Isso aí já é o 7º também, né? Você vê que o 7º e o 10º estão ligados, ó. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem a casa do teu próximo, nem os animais do teu próximo, nem os servos do teu próximo, nem coisa alguma do teu próximo. É possível fazer isso? Não cobiçar nada dos outros? Eu desconfio que ultimamente eu estou cobiçando carro. Quando eu vejo um carrão assim, rapaz, um BMW, rapaz, será que um dia eu devo ter um desse? Agora eu fui olhar ali no local onde vende carro, vi lá um carro bonito. Aí eu cheguei assim, um Mercedes, olha, um Mercedes, rapaz. Teve um tempo que eu estava cobiçando Golfe. Onde eu vi um Golfe? Rapaz, olha um Golfe ali. Aí, rapaz, o seu carro é melhor do que esse aí. Não, mas eu passei foi muito tempo cobiçando Golfe. Mas não tinha dinheiro para comprar, e um dia eu fui lá numa revenda ali e comprei um Golfe velho. Aí, irmão, me deu muita dor de cabeça, porque o bicho estava todo engatilhado, todo lascado. Aí depois eu vendi, né? Mas aí esse dia agora eu comecei a olhar de novo OLX, né? Eu digo, rapaz, olha aqui, eu vou olhar agora um Pajero. Rapaz, o Pajero é muito bonito, rapaz, por dentro é couro, não sei o quê. Mas antes eu tenho que pagar a dívida que eu tenho por esse que eu comprei, né? Então, irmãos, mais um mandamento assim, ó: não cobiçarás. Eu quero dizer para vocês que às vezes não é fácil guardar o mandamento de Deus, não, né? Mas eu digo assim, entre cobiçar carro e mulher, é melhor cobiçar carro, né? Porque posso me endividar, né? Comprando um carro que você paga em não sei quantas, 60 meses, parcela altíssima, é um perigo. Mas carro não engravida, carro não transmite doença venérea, né? Mas o que eu estou dizendo os mandamentos de Deus estão aqui, né? Se nós vamos conseguir cumpri-los, é uma questão nossa. Eu acho que nós devemos pelo menos nos esforçar, né? Não se entregar já de bandeja a primeira tentação que aparecer. Aí, irmãos, eu quero concluir mostrando mais o seguinte, ó. Em Romanos capítulo 13, abre lá, Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, verso 8. Diz assim: a ninguém devais coisa alguma, ao não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei, o 10 mandamentos. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Olha aí, Paulo já resumiu tudo no amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Em Gálatas capítulo 14, em Gálatas 4,14, diz o seguinte, Gálatas 4,14, ai meu Deus, 5,14, Gálatas 5,14, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta:
amarás o teu próximo como a ti mesmo. E eu quero terminar com Apocalipse, capítulo 9. Irmãos, o capítulo 9 de Apocalipse, eu só não tenho medo de ler porque eu sei que não se refere aos cristãos, mas os juízos, os sofrimentos, as angústias que acontecem são descritas no capítulo 9 de Apocalipse, que vão acometer a humanidade, mas não a igreja. São coisas tão terríveis que se eu não fosse crente, eu teria medo de ler. Mas eu vou ler só a conclusão final desse texto. Apocalipse 9, verso 20. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras das suas mãos, para adorar os demônios. Agora veja só, o que ele vai citar aqui, é o resumo da lei do Antigo Testamento, da primeira tábua. Ele vai dizer aqui: para não adorar os demônios, os ídolos, de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. A essência dos 10 mandamentos da primeira tábua, Velho Testamento. E não se arrependeram dos seus homicídios, 6º mandamento, nem das suas feitiçarias, Antigo Testamento, nem da sua fornicação, 7º mandamento, nem dos seus furtos, 8º mandamento. Ou seja, todo sofrimento, todo juízo, todo flagelo que Deus vai mandar sobre a humanidade é para que eles se arrependam de quebrar os 10 mandamentos. E está diante de nós isso aí. Não é para a igreja, mas a chave é guardar os 10 mandamentos. Guardar os 10 mandamentos não salva, porque quem salva é a fé em Jesus, mas traz para nós uma vida abençoada da parte de Deus. Vamos ficar em pé e vamos orar.